Shabbat Shalom, queridos. Hoje, dia 9 de novembro do ano de 2024. E no nosso calendário judaico, nós estamos no dia 7 de Reshevan do ano 5785, contando a partir da criação. Essa semana, nós estamos estudando mais uma porção da Torá, e a porção dessa vez é Lech Lechá, que se dá início no livro de Gênesis, livro de Bereshit, capítulo 12, versículo de número 1. E quando nós estudamos essa paraxá, nós percebemos logo no início que o Criador, que o Eterno, ele vai dar uma missão para Avram, espalhar o monoteísmo, trazer luz para a face dessa terra. Então será com base no livro de Bereshit, capítulo 12, verso 1 em diante, que nós iremos fazer a exposição da paraxá Lech Lechá. E eu gostaria de iniciar o nosso shiur, a nossa aula, com uma citação do Pirkei Avot, Mishnah 1. Está escrito: Moisés recebeu a Torá do Sinai, transmitiu a Josué, Josué transmitiu para os anciãos transmitiu a Torá para os profetas, e os profetas transmitiram a Torá para os homens da grande assembleia. Esses homens da grande assembleia viveram na época de Esdras e Neemias. E esses homens da grande assembleia, homens compromissados com as mitzvot, compromissados com a Torá, eles transmitiram 3 ensinamentos profundos para as gerações posteriores. O primeiro ensinamento, eles ensinaram: sede ponderados no julgamento. O segundo ensinamento, formai muito discípulos. E o terceiro ensinamento, construi uma cerca protegendo a Torá. Então, no segundo e no terceiro princípio, ou no segundo e no terceiro ensinamento, nós aprendemos com esses grandes homens de Hashem. Eles estão nos ensinando que devemos levar a consciência divina, levar o conhecimento de Deus para as pessoas, no sentido de prepará-las para servirem a Hashem, para servirem a Deus de forma correta. Os judeus, eles têm a missão de cumprir os 613 mandamentos da Torá. Os não-judeus, conhecidos como Benei Noach, filhos de Noé, a estes Hashem, a Torá, deu 7 mandamentos: não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome do Eterno, não assassinar, não roubar, não praticar relações proibidas, praticar atos de justiça e não maltratar os animais. São 7 mandamentos da Torá que é pertinente aos não-judeus. E quando os não-judeus servem a Deus ombro a ombro com o povo judeu, guardando esses 7 mandamentos, eles sim, nas palavras dos nossos sábios, estes sim estão agradando a Deus. Queridos, e essa introdução de formar discípulos, de construir uma cerca protegendo a Torá, que na verdade é conscientizar as pessoas para servir a Deus de forma correta. Uma das perguntas muito pertinente nesse estudo é esta: como e o que eu devo fazer para agradar a Deus? Ora, para você que não é um judeu e quer viver a vontade de Hashem, e quer viver a vontade de Deus de acordo com a Torá, um não-judeu, se ele guardar os 7 preceitos, ele já está agradando a Deus. Ele já está vivendo e crendo em um único Deus, como está escrito lá em Devarim, capítulo 6, verso 4. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Ouve, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Quando nós olhamos
para a paraxá semanal, nós aprendemos que Abrão, ele vai cumprir essa missão de divulgar, de trazer o monoteísmo, crença em um único Deus para a sua época, para a face da terra. Conta uma parábola, queridos, que o rei, certo dia, ele estava passeando à beira-mar. Então, de repente, uma joia da sua coroa caiu ali na areia do mar. Então, de repente, o rei, ele convoca os seus cooperadores e eles saem na captura dessa joia, dessa pérola que caiu da coroa do rei. Então, eles procuram no primeiro monte de areia e, para a infelicidade do rei, eles não encontram essa joia. Porém, os cooperadores continuam persistindo e no segundo monte de areia, para a infelicidade do rei, eles também não conseguem encontrar a joia tão esperada. E para a alegria do rei, no terceiro monte de areia, quando eles começam a procurar, eles encontram a coroa do rei. E o rei fica muito satisfeito porque recuperou, encontrou algo precioso que pertencia a si mesmo. Muito bem, o que essa parábola ela nos ensina? O que essa parábola tem de finalidade ilustrar a nossa paraxá? Hashem estava procurando um tzadik, Hashem estava procurando um homem justo para trazer a consciência divina para a terra. Hashem estava procurando um homem justo para fazer da terra a sua morada, trazendo muita luz para a face da terra. Então fala para nós o Midrash que Hashem, ele não conseguiu encontrar isso na família de Ham, filho de Noé. Então Hashem procurou ali, de forma figurada, no primeiro monte de areia e não achou a joia preciosa. Fala para nós o Midrash que Hashem, ele continua procurando na família de Yefet, que é o segundo filho de Noah também. Ele não encontrou essa joia preciosa. Mas fala para nós o Midrash que ele conseguiu achar essa joia na família de Sem, na família de Shem, filho de Noah. Sendo assim, Hashem foi persistente até encontrar essa joia chamada Abraão. Hashem chamou Abraão para uma grande obra, para uma grande empreitada. Hashem chamou Abrão para ser o seu sócio. E qual é a lição, queridos, que nós aprendemos no início do nosso estudo, no início do nosso shiur? Hashem está procurando joias até hoje para divulgar de forma correta a maneira de servir a Deus. E eu repito, para nós agradarmos a Deus, simplesmente basta nós guardarmos os seus mandamentos. O Midrash está falando para nós que Abraão é aquele que vai trazer luz para a terra, mostrando que devemos servir somente um único Deus. Quando nós olhamos, e aqui é para conhecimento mesmo, a paraxá de Bereshit, que vai de Adão até Noah, até Noé, nós percebemos ali uma geração depravada, ao ponto da Torá falar para nós em Gênesis capítulo 6, que toda a terra estava corrompida. Hashem veio e mandou mandou o dilúvio. Então, de Adão até Noé, nós temos aí 10 gerações. Hashem manda o dilúvio, de Noé até Abrão, se contam mais 10 gerações. Mesmo depois do dilúvio, as pessoas, já tendo conhecimento de Hashem, as pessoas já sabiam a vontade de Deus, porque Deus havia dado os 6 mandamentos para Adão e o 7º foi acrescentado para Noé, em Gênesis capítulo 9, versículo 4.
Porém, mesmo as pessoas tendo conhecimento da vontade de Deus, mesmo sabendo do dilúvio, do Mabul que veio sobre a face da terra, as pessoas persistiram no pecado de idolatria. Então, vem Abraão, e Abraão é a esperança, Abraão é aquele que vai trazer a consciência de Deus para a face da terra. Se o mundo está praticando idolatria, o papel de Abraão nesse momento é mostrar para as pessoas que nós devemos servir somente um Criador. E olha que interessante, estudando os Midrashim, nós aprendemos que Abrão, com 3 anos de idade, de forma lógica, ele compreendeu que somente o Criador tem o poder absoluto, somente o Criador domina todas as coisas, somente o Criador é soberano e administra todas as coisas para a sua glória. Então, nós aprendemos pelos Midrashim que logo na sua infância, Abraão já sabia que só existe um Criador, sem nenhum intermediário, e somente a este Criador nós devemos servir. Sendo assim, meus queridos, quando nós estudamos aqui o pano de fundo de Gênesis capítulo 12, nós aprendemos pela literatura judaica que tanto Abrão como a sua esposa Sarai dedicaram suas vidas ao serviço a Deus. É essa informação que nós temos. E fala para nós, o Midrash, que Abraão, ele convenceu homens a romperem com a idolatria para servirem somente a Hashem. Abraão abria a porta da sua casa e recebia os homens. E ali eles faziam uma refeição, várias refeições, e Abraão, ele aproveitava esse momento e ia divulgando a existência de um único Deus, que somente a ele devemos servi-lo. E a Sara, a sua esposa, também fazia esse papel. Ela abria a sua casa e as mulheres iam até a casa de Sara, e Sara posteriormente também transmitia esses conhecimentos da Torá, mostrando a importância das mulheres servirem um único Deus. Podemos dizer que esse casal, eles foram um ponto de luz na face da terra. Nesse momento, a essa altura do campeonato, na época de Abraão, este casal, de fato, foi um casal que fizeram muita diferença na divulgação do monoteísmo, crença em um único Deus. Abraão agora, queridos, aqui no livro de Gênesis, capítulo 12, Bereshit, capítulo 12, Abraão estava agora com 75 anos. E Hashem nunca havia se revelado a ele de forma tão profunda. Finalmente, as palavras de Hashem começou a alcançar Abraão. Abraão, ele fica dos 70 até aos 75 anos ali em Harã, divulgando para toda a cidade a unicidade de Hashem, que Hashem é um, e ensinando as pessoas a servirem a Deus de forma correta. Porém, agora vem a palavra de Deus, agora vem a palavra do Eterno, aqui no Pasuk, aqui em Bereshit, capítulo 12, verso 1, Gênesis 12, verso 1, dizendo: Disse Hashem a Abrão, vá embora para ti, de sua terra, do lugar de seu nascimento, e da casa de seu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. Gênesis, capítulo 12, verso de número 1. Quando nós olhamos para esse pasuk, para esse versículo da Torá de Gênesis 12, verso 1, nós encontramos a expressão Lech Lechá. E o que significa essa expressão em hebraico Lech Lechá? De acordo com o Rashi, o significado de Lech Lechá é ir para você, para o seu benefício e para o seu bem. Então o Rashi ele explica para nós, Gênesis 12, verso 1, a expressão
lehelehá, vai para você, vai para o seu benefício e para o seu bem. Uma outra explicação de Gênesis 12, versículo 1, diz: Deus disse a Abraão que deixasse para trás seu sistema de valores e se tornasse sócio de Deus, implementando o plano divino da criação, que é fazer dessa terra a morada de Hashem. Então, olha que interessante. Esse segundo comentário, interpretando Gênesis 12, versículo 1, está nos ensinando que o Eterno falou para Abraão: sai da tua terra, lehelehá, sai, rompa com o sistema de valores que é implantado aí onde você habita e se torne o meu sócio. Em que sentido sermos sócios de Deus? Implantando o plano que é fazer dessa terra a morada de Hashem. Queridos, preste atenção. Abraão foi chamado, de acordo com os comentários judaicos, para ser sócio de Deus, trazendo consciência divina, trazendo conhecimento de Deus para a face da terra. Nós bem sabemos que em um futuro bem próximo, todos os povos, raças, línguas e nações irão servir somente um único Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras, para a Bíblia Sagrada, nós aprendemos na Torá, no Tanar, que o mundo futuro está destinado a servir um único Deus. Porque está escrito nas profecias. Por exemplo, Isaías capítulo 2 fala que naqueles dias, nos últimos dias, os povos, as nações, afluirão para Jerusalém, para Jerusalém, porque é de lá que sairá a Torá, a lei do Senhor. De Sião sairá a lei e a instrução de Deus para todos os povos. Isso significa, queridos, que não são os judeus que vão procurar outra religião, mas sim as nações vão reconhecer o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, como único Deus que nunca falhou, nunca errou. As pessoas vão procurar o Deus de Israel. Isso são as profecias que estão falando. Está escrito também, queridos, que toda a terra ela vai se encher do conhecimento do Eterno. Então, o conhecimento de Deus ele vai ser espalhado. O conhecimento de Deus vai aumentar na face da terra, onde sim as pessoas terão o conhecimento e servirão somente um único Deus. Então, por exemplo, Zacarias 8:23 fala para nós uma outra profecia, que naqueles dias, diz o Senhor dos Exércitos, 10 homens de países diferentes, de várias nações, procurarão os judeus. Pode ler Zacarias 8:23. Eles dirão: iremos convosco. Iremos convosco aqui significa: vamos aprender com vocês. O que vocês falarem para nós do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nós vamos seguir. Iremos convosco, porque sabemos que Deus está convosco. Então, nesse dia, nessa época, as pessoas vão olhar para o povo judeu, para o povo de Israel, e vão reconhecê-los como portadores da vontade do Criador. Israel é o filho primogênito de Deus, como está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 4. Eles são os sacerdotes das nações na face da terra. Então, quando o verdadeiro Mashiach chegar, alguns vão falar: é o anticristo. E sendo, na verdade, este o verdadeiro Mashiach que vai cumprir todas as profecias das Escrituras. Então, o futuro mostra para nós que as nações vão servir o único Deus. O único Deus, de acordo com Devarim, capítulo 6, verso de número 4. Queridos,
Então, o Abraão, ele teve o seu papel, ele se tornou sócio de Hashem para trazer essa consciência que devemos servir um único Deus. Hoje nós estamos aqui divulgando por meio da tecnologia, por meio aqui de um canal no YouTube, Facebook, que seja, este conhecimento, que você deve servir somente o único Deus. O Deus que as Escrituras falam, o Deus que se manifestou lá no Monte Sinai, o Deus que abriu o Mar de Junco, conhecido como Mar Vermelho, somente o Criador. E você, para agradar a Deus, você não precisa de intermediário. Você não precisa de pau, de pedra, de barro, de alguém que morreu por você, para você chegar até o Criador. Vai direto a Deus. Vai direto ao Criador. Esses ensinamentos vêm desde Adão, que nós devemos servir somente um único Deus. Olhe para a Torá. Olhe para os profetas. Porventura, qual foi o único Deus que o povo judeu adorou? É claro, talvez você vai questionar aí, não, mas o povo judeu praticou idolatria. Tudo bem, isso é erro de acordo com a Torá. Mas eu quero dizer aqui, qual foi o único Deus que a Torá instruiu o povo judeu a adorar? Somente o Criador, somente o Eterno. E muitos confundem, pensando que o Mashiach, ele pode ser adorado como Deus. De maneira nenhuma. O Mashiach, ele é um homem que será o Melech, que será o rei do povo judeu. E ele não pode ser adorado. A adoração é somente a Deus. Nem o Mashiach pode ser tratado como Deus. Então, queridos, nós temos isso muito claro na Torá, nós temos isso muito claro nos profetas, que somente Hashem deve ser adorado e glorificado. Então esse é o monoteísmo verdadeiro, que leva você a adorar o único Deus, que nunca nasceu, que nunca morreu e nunca ressuscitou. Nós servimos somente ao Criador. Na época de Abraão, ele se tornou sócio de Deus. Ele trouxe essa consciência para as pessoas da sua época. As pessoas já tinham conhecimento, mesmo depois do dilúvio. Porém, entretanto, todavia, se desviaram dos propósitos de Hashem. Então Deus vem e traz Abrão para trazer essa consciência novamente na face da terra. Queridos, avançando um pouco no nosso shiur, na nossa aula, nós vamos encontrar agora alguns motivos do porquê Deus falou para Abraão: sai da tua terra, leh lehá, sai, vai por ti mesmo, sai da tua terra e da tua parentela. Então, nós temos aqui alguns pontos que nós podemos incrementar, trazer no nosso shiur. Então, por exemplo, nós aprendemos que o Terá, o pai de Abraão, ele era um monoteísta meio que disfarçado, um monoteísta oculto. E externamente, nós aprendemos pelos Midrashim que Terá, o pai de Abraão, ele servia os ídolos ainda. E não tomava nenhuma ação para reformar o mundo, trazendo o mundo para servir só o Criador. Nós aprendemos pelos Midrashim que Terá, o pai de Abraão, ele tinha uma loja, ele vendia ídolos de pau, de pedra, de barro, para coletar lucros para si. Então Terá, de fato, ele era um idólatra. Então não tinha razão para Abraão ficar ali. Então por isso que Hashem falou para ele: leh lehá, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, porque de ti farei uma grande nação. Então, um dos motivos é que o pai do Abraão, ele não cooperava. Ele era um monoteísta disfarçado. Não era um monoteísta que acrescentava na vida das pessoas, mostrando para as pessoas o caminho correto de Deus. E quantas vezes nós somos assim? Escondemos a nossa identidade, não trazemos luz para esse mundo, divulgando os mandamentos do Criador,
Muitas vezes, nós nem demonstramos as boas ações. Muitas vezes, nós desagradamos a Deus. Então, nesse sentido, queridos, nós precisamos fazer uma reflexão do que estamos fazendo e qual é a nossa missão na face da terra. Nós sabemos que a Torá, ela é a nossa instrução. Torá significa instrução, de acordo com Isaías 51, verso 4. Instruções vos darei, e a minha Torá será uma luz para todos os povos. O Terá, o pai do Abraão, não cooperava na divulgação do monoteísmo. Não trazia a consciência divina para as pessoas da forma correta de servir a Deus. Então Hashem falou, Lech Lechá, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. É isso que nós aprendemos aqui, estudando os Midrashim. Um segundo ponto que o Midrash fala para nós, que o Terá, o pai do Abraão, ele já não era tão amigável. Uma outra parte do Midrash fala para nós, seu pai e irmãos, que parecem ser amigáveis, estão na verdade conspirando contra você. Eles planejam matá-lo. Então esse é um outro motivo que nós aprendemos estudando os Midrashim, que Hashem falou para Abraham, sai da tua terra, Lech Lechá, sai da tua terra, porque o seu pai já não vai te ajudar no seu propósito, na sua missão. Seu pai ainda está na idolatria. Os seus irmãos e o seu pai está chegando no ponto de conspirar até contra a sua vida. Então, Lech Lechá, vai para o teu bem, vai para ti. E um terceiro ponto que eu finalizo aqui trazendo é que Hashem estava transformando Abrão em um emissário. O Midrash, ele compara o Abraão a um perfume. Então, Hashem transformou Abraão em um emissário para espalhar esse perfume. Um frasco de perfume permanecia lacrado e embrulhado no canto mais afastado da prateleira. Ninguém jamais tivera o prazer de sentir seu aroma enquanto estava no vidro. Seu aroma só seria sentido se alguém viesse, agitasse o conteúdo e abrisse o frasco, de maneira que o cheiro se difundisse. Hashem ordenou que Abrão partisse da casa de seu pai, dizendo, Abrão, você atingiu um nível tão alto, se permanecer num só lugar, se você permanecer somente em um lugar, como sua fama se espalhará? Vagueie, e a fragrância de sua personalidade atrairá pessoas para perto e para longe, de longe para me servir. Então o que Hashem está falando? Chegou a hora de você divulgar, queridos, o monoteísmo. É isso que Hashem estava falando para Abraão. E qual que é a lição para nós aqui? Primeiramente, nós não devemos nos deixar sermos intimidados pelo mundo externo. Muitas vezes o externo, ele vem de uma tal maneira para nos influenciar a não fazer a vontade de Deus. Nós aprendemos na paraxá anterior como que o mundo era perverso e que Noa teve que andar constantemente conectado com Deus. Fala para nós, a paraxá de Noa, a porção de Noé, que Noé caminhava com Deus. E como já explicado na paraxá anterior, essa expressão que Noé caminhava com Deus, significa que diariamente, toda hora, ele se esforçava para pensar em Hashem. Então, queridos, a lição que nós aprendemos aqui em Lech Lechá é que, primeiramente, nós não devemos nos intimidar. Não podemos deixar o mundo provocar medo em nós, nos influenciar de uma tal maneira pelos desejos, pelos temores, pelas ideias da maioria hoje. Nós não podemos deixar essas coisas nos intimidar. Sabemos a nossa missão, sabemos o que é certo, sabemos o que agrada o Criador. Nós sabemos que a verdade
está na Torá. Nós sabemos que a vontade de Deus está na Bíblia, está na Torá, e nós não podemos sermos influenciados por esse mundo externo. Abrão e Sara eram apenas dois indivíduos, porém, por terem se dedicado à verdade, o quanto você tem se dedicado à verdade? Quanto tempo você separa da sua vida para ter um contato com o Criador, para estudar a sua vontade, para compreender os seus mandamentos? Quanto tempo você se dedica a Deus? Uma das coisas que eu gosto de falar é que entender a palavra Torá faz todo sentido. A palavra Torá, que traduzido muitas vezes no pejorativo como lei, não é o verdadeiro significado da Torá. Torá é instrução, é a instrução do Eterno para os povos, para o povo judeu e para as nações. E se eu errar o mandamento de Deus? A Torá, essa instrução, me instrui como me corrigir com Deus? Sim. Se você quebrar a lei, se você quebrar o mandamento da Torá, a própria Torá, que é a instrução, ela tem um caminho a nos mostrar. E é simples. Faça techuvá. Se arrependa dos seus pecados. Bem simples. Então, queridos, Abraão e Sara, eles eram dois indivíduos, porém se dedicaram a Deus. Gastaram energia, Sara com as mulheres, Abraão com os homens, para trazer essa consciência, mostrando para as pessoas o caminho certo. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Estamos preparando o mundo para a chegada do Mashiach, e o mundo inteiro vai servir um único Deus, de acordo com as profecias. Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Abacuque, todos os profetas, a maioria dos profetas falaram da chegada do Mashiach. Queridos, em segundo lugar, assim que respondemos ao chamado de Deus, vai para ti, para os limites das nossas próprias faculdades, deixam de ser um empecilho. Então, quando Deus ele dá uma missão para nós, e nós entendemos essa missão, você não tem tempo a perder com coisas externas. Você vai focar na sua missão. E olha que interessante. Se Deus ele nos deu um dia de vida a mais, e fazemos uma oração, uma prece de manhã, onde nós dizemos: Modé ani lefanecha melech haivekayan sheherizata benishimati behemilarabá emunaterra. Agradeço a ti, ó Rei vivo e existente, por ter devolvido a minha alma dentro de mim. Grande é a tua confiança. Então, olha bem, grande é a confiança que Hashem tem em nós para cumprirmos a nossa missão. Essa é uma prece que nós fazemos. Abrimos os olhos ainda na cama e agradecemos ao Criador por ter devolvido a nossa alma dentro de nós. Grande é a confiança dele em nos dar mais um dia de vida para cumprirmos a nossa missão. Mesmo os supostos retrocessos no fim se revelam elementos intrínsecos ao processo que conduz a níveis cada vez mais altos de consciência divina. Então, apesar das dificuldades, nós vamos entender que tudo é a vontade de Deus para as nossas vidas. E o nosso desafio hoje, como bons monoteístas, é trazermos a era do Mashiach, é trazermos a era de Mashiach o quanto antes. E esse desafio, ele consiste em quê? Em transformarmos desespero em alegria. Nós sabemos pela Torá que Hashem é aquele que administra, que controla todas as coisas. Então nós vamos ter que transformar o desespero em alegria, o engano, a maldade em atos de bondade. Nós vamos ter que transformar o mal fazendo o bem. Este é o pré-requisito de acordo com a fonte do site Adimatai. Este é o pré-requisito para a era de satisfação. Que era essa de satisfação?
a era do Mashiach. Vai chegar um tempo na face da terra que nós teremos muita satisfação. Era esta que haverá muita felicidade, harmonia e paz mundial, conforme escreveu o profeta Isaías lá no capítulo 2, que naqueles dias eu eliminarei as guerras da face da terra. E esses tipos de comportamentos, pagar o mal com o bem, lutar para a paz, pela paz, isso vai trazer a vinda do Mashiach. Então, nós, assim como Abraão, temos uma missão: trazer consciência de Deus, mostrando para as pessoas a maneira correta de agradar a Deus. Abraão foi um monoteísta, se tornou sócio de Deus e transformou o seu mundo, trazendo consciência de Deus e fazendo desse mundo inferior a morada de Hashem. Então que possamos refletir, Lech Lecha, vai por si mesma.